do que nós, como seres humanos, temos que levar em conta. E aí eu agradeço a Mayara Martins, ela esteve aqui, né? É o que nós chamamos de nova tríade, né? Que é a parte de pensar no aspecto mental, físico e também no espiritual. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse novo contexto que nós, enquanto seres humanos, devemos levar em conta. Interessante, Francisco, que em Lucas 2,51, preste atenção como a Bíblia Sagrada é sábia. É sábia. Lucas 2,51 diz assim, que Jesus cresceu em estatura, em graça e em sabedoria. Jesus cresceu em estatura, dimensão física. Dimensão Sim. física. Jesus cresceu em graça, dimensão espiritual. E Jesus cresceu em sabedoria, dimensão intelectual, cognitiva, dimensão da psique, dimensão mental, dimensão da compreensão do mundo. Então, o ser humano ele precisa crescer na dimensão física, ele precisa crescer na dimensão espiritual e ele precisa crescer na dimensão cognitiva, intelectual. Essa mesma trilogia, essa mesma tríade, ela está presente em São Paulo, quando São Paulo diz assim, na carta aos Tessalonicenses, que Deus nos santifique totalmente. Que Deus nos santifique no corpo, na alma e no espírito. Então, corpo, dimensão física. Alma, a dimensão da psique, a dimensão intelectual, cognitiva. Espírito, a dimensão espiritual. Então, nós precisamos crescer mais do que nunca nessa tríade, nessa trilogia. Precisamos ter corpo sadio, corpo são, mente sã, mente sadia, saudável, e espírito arejado, espírito sadio. Daí precisamos incentivar as atividades físicas, as atividades esportivas, dimensão física. Precisamos incentivar a vida espiritual, Sagrada Escritura, sacramentos, vida oracional, comunhão com Deus, retiros, silêncio, intimidade profunda com o Senhor, vida espiritual. E precisamos incentivar a dimensão cognitiva, intelectual, a dimensão epistemológica, da sabedoria que vem de Deus, mas que é infundida na estrutura mental do homem. Precisamos incentivar os estudos. Sim. As pessoas hoje não leem mais. As pessoas hoje não estudam mais. E no Brasil isso se dá de uma forma primaz. Para você ter uma ideia, a média de leitura anual na Argentina, estou falando um país da América Latina. Bem pertinho, né? São 5 livros anuais. No Brasil é menos de 1 livro. Então, o Brasil é muito atrasado no quesito leitura por parte dos seus moradores, por parte dos seus cidadãos. Então, nós precisamos incentivar urgentemente a leitura. Então, não adianta você fragmentar o ser humano, não adianta você unilateralizar o ser humano tem que crescer na sua integridade. Corpo, alma, espírito. Dimensão física, dimensão intelectual, dimensão espiritual. Só assim ele vai poder relacionar. Ele vai poder se relacionar com os outros de uma forma sadia, porque ele está sadio. Ele está integrado, ele está harmonizado, ele está equilibrado.